Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos começando mais um trimestre na classe jovem. Nós estamos começando o quarto trimestre de 2021. Outubro, novembro e dezembro, nós dedicaremos esses meses para estudar um assunto extremamente relevante, extremamente importante e muito caro para nós. O tema da nossa revista Lições Bíblicas Jovem é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O nosso comentarista é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é pastor em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em teologia, ele é bacharel em direito, ele é mestre em direito, ele é doutor em direito, ele é juiz de direito, especialista em direito processual, civil e penal e autor dos livros Eu e Minha Casa, Tempo para Todas as Coisas, Rumo à Terra Prometida e Josué, Tempo de Conquistas. Nós vamos estudar então escatologia aqui no nosso quarto trimestre de 2021. E o canal Ensino em Palestra vai trazer para os jovens, vai trazer para a classe jovem, para você que quer aprender, todos nós somos jovens, todos nós temos a juventude e vamos estudar juntos um tema tão importante e tão estimulante, que é a doutrina das últimas coisas. Então, a partir de hoje, então, nós estaremos aqui com você, trabalhando este tema na nossa revista Lições Bíblicas Classe Jovem. A lição número 1, a doutrina das últimas coisas. Vamos juntos? Vamos então a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Ensino e Palestra. Nós temos na nossa revista, nosso guia de estudos, o nosso texto do dia, nós temos a síntese, nós temos a agenda de leitura e nós temos o texto bíblico que encontra-se em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Nós não vamos fazer leitura, mas nós estimulamos você a fazer leitura deste texto, porque ele vai dar o pano de fundo para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui a partir deste momento. O nosso primeiro tópico, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Primeiro subtópico, o que é a escatologia? Segundo, o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Terceiro, Deus fala a respeito do futuro. Escatologia, uma palavra que muitas vezes assusta, muitas vezes causa até mesmo aflição em algumas pessoas. O que é escatologia? Segundo Preoberan, o dicionário da língua portuguesa, escatologia é a teoria acerca das coisas que iam de suceder depois do fim do mundo. Teoria sobre o fim do mundo e da humanidade. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, publicado pela CPAD, a palavra escatologia tem sido empregada desde o século XIX para designar a divisão da teologia sistemática que lida com tudo que era profeticamente futuro na época em que foi escrito, isto é, profecias que ainda não se cumpriram. Segundo a revista Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2016, eu gosto muito dessa definição. A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, eschatos, último, e logos, estudo, mensagem, palavra. O termo grego cognato é eschata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Escatologia é então o estudo das últimas coisas. Constitui uma das principais doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Nós temos 10 doutrinas bíblicas fundamentais e isto nós estudamos em teologia sistemática e uma delas é exatamente escatologia. É claro que nós temos que buscar a ação, é claro que nós temos que buscar a influência, é claro que nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo, não somente para o estudo em escatologia, mas todo o estudo da Bíblia Sagrada. Nós temos que buscar o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos faça entender, nos faça compreender o que a Bíblia tem a dizer, a mensagem da Bíblia. Muitos não fazem isso. Muitos pegam a Bíblia e acabam criando até mesmo teorias, acabam criando dogmas, acabam criando regras, acabam criando leis próprias
tentando extrair da Bíblia algo que ela não disse. Isto é exegese. Exegese é quando nós extraímos da Bíblia o que ela realmente quer dizer. É o que realmente ela nos diz. É o que realmente ela nos fala. E o Espírito Santo é fundamental para nós estudarmos, principalmente um tema tão denso como escatologia. Tem muitos líderes religiosos que não falam sobre escatologia. Eu estava assistindo um programa de uma igreja neopentecostal e o seu líder máximo, o seu pastor presidente, ele estava respondendo algumas questões formuladas pelo público. E aí alguém formulou uma questão de escatologia e ele disse: olha, neste assunto eu não me atrevo a dar palpite, eu não conheço, eu não domino esse assunto. Vamos para a próxima pergunta. E não respondeu. Eu fiquei intrigado, mas como um líder religioso não entende de escatologia? Como um líder de uma igreja, o presidente de uma denominação, não entende de escatologia? Todos nós devemos ter consciência da escatologia. Nós devemos ter em mente de onde viemos e para onde nós vamos. Nós estudamos na nossa classe adulto, no terceiro trimestre de 2021, a história do povo de Deus, de onde veio o povo de Deus. E agora nós estamos estudando na classe jovem do quarto trimestre de 2021, para onde vamos, qual é o nosso futuro. Mas também eu devo até mesmo parabenizar esse líder que, embora deveria ter uma noção de escatologia, e não tinha, mas parabenizar ele porque não falou bobagem, porque não falou qualquer coisa, porque tem muitos por aí que não sabem, que não dominam os assuntos, que não têm conhecimento de causa e ficam falando bobagem, besteira para o povo, sem ter noção, até mesmo eles, noção do que estão falando. Então, se esse líder deveria conhecer a escatologia e não conhecia, infelizmente, pelo menos ele não tentou dar, como nós dizemos por aí, um balão no povo, uma volta no seu público, né? Pelo menos ele entendeu que realmente precisava conhecer mais sobre o assunto. Deus, ele fala do futuro por quê? Porque Deus, ele quer mostrar para o seu povo para onde o seu povo vai. Deus não vai pegar ninguém desprevenido, não quer pegar ninguém desprevenido. Deus está mostrando para nós o que vai acontecer no futuro. Muitas pessoas têm medo, têm pavor, têm pânico de estudar escatologia. Por quê? Porque tem medo. Mas nós cristãos, nós salvos, Senhor, não devemos ter medo do nosso futuro. Se vai acontecer muita coisa, e vai acontecer muita coisa muito triste, muito forte depois da volta de Cristo, o importante é nós nos prepararmos para esse evento, nos prepararmos para a volta de Cristo, nos prepararmos para estarmos com o Senhor na glória, enquanto os eventos escatológicos, os eventos da tribulação, os eventos da grande tribulação estarão passando, estarão se desenvolvendo, estarão se desenrolando aqui neste mundo. E nós, Igreja de Cristo, estaremos com Cristo na glória. É essa a nossa esperança. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós estamos dia após dia buscando a face do Senhor, dia após dia melhorar, dia após dia dar um bom testemunho, dia após dia fazer a coisa certa, dia após dia nos consagrarmos para que um dia nós possamos estar com Cristo nas nuvens, um dia possamos nos encontrar com Ele nos ares e sermos levados com Ele para uma outra dimensão, enquanto aqui no mundo estará acontecendo a tribulação. Então nós não devemos ter medo de estudar a escatologia, nós não devemos ter medo de estudar as últimas coisas, nós devemos saber sim o que vai acontecer para não sermos pegos desprevenidos, mas somente sermos pegos desprevenidos se nós não guardarmos a palavra de Deus, se nós não continuarmos na presença de Deus. Caso nós continuemos na presença de Deus, caso nós continuemos fazendo a obra de Deus, caso nós continuemos fazendo a vontade do Senhor, caso nós continuemos fazendo a coisa certa, nós estaremos com Jesus, sendo conduzidos para um dia glorioso. Então, quando será este maravilhoso dia, este maravilhoso evento, o maravilhoso evento da volta do nosso Senhor. Nós chegamos agora ao segundo tópico: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Primeiro subtópico, para termos uma vida santa. Segundo, para estarmos sempre alertas. Terceiro, para termos esperança e sabermos combater as heresias. Para termos uma vida santa, porque nós estamos na Bíblia Sagrada para mudarmos de vida, para melhorarmos de vida, para nos aprimorarmos,
para que nós possamos estar plenamente e absolutamente salvos por Cristo, para estarmos sempre alertas, para saber que, como dizia um programa de rádio que eu gostava muito de escutar, o slogan deles era: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então nós devemos estar atentos, porque um dia voltará o Senhor, e este dia nós não sabemos, esta data nós não conhecemos, mas estando preparados, nós não seremos pegos de surpresa. Para termos esperança e sabermos combater as heresias, porque, meus queridos, as denominações, as várias igrejas que nós encontramos hoje, cada uma delas tem as suas observâncias, cada uma delas tem a sua doutrinação, cada uma delas tem as suas regras, cada uma delas tem as suas condutas, e essas condutas, essas observações, elas falam sobre vários assuntos, e um deles é escatologia. Então elas interpretam escatologia como pensam estar certas, como pensam ser a coisa correta, e muitas vezes existem discrepâncias, existem muitas vezes singularidades na interpretação, existem várias linhas interpretatórias, como nós vamos ver ao longo desse trimestre, várias linhas interpretatórias de escatologia, e nós temos que saber também no que a nossa igreja, na Assembleia de Deus, o que a Assembleia de Deus pensa sobre este tema escatologia, o que a Assembleia de Deus, a igreja que nós convivemos, pensa sobre escatologia, sempre respeitando as demais denominações, sempre respeitando as demais linhas doutrinárias, sempre respeitando as demais linhas teológicas que versam também sobre esses assuntos. Mas nós aqui vamos pontuar o que a nossa igreja fala, mas também nós queremos deixar claro quais são as linhas, quais são as divisões interpretatórias, quais são as escolas de interpretação. Nós queremos deixar isso pontuado também para que você tenha um conhecimento também mais amplo sobre o tema. Aliás, você já se inscreveu no canal? Você já deixou seu like? Você já comentou aí? Deixe seu like, comente este vídeo, esteja conosco, curta este vídeo, faça parte da comunidade Ensino e Palestra, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a crescer aqui na plataforma. No nosso terceiro tópico, vivendo a esperança cristã. Primeiro subtópico, o retorno iminente do noivo. Segundo, a expectativa do arrebatamento. Terceiro, as bem-aventuranças da esperança do crente. Ou melhor, a bem-aventurada esperança do crente. Na parábola das 10 virgens, fala de um casamento. Só que ali fala de um casamento oriental. No casamento ocidental, por exemplo, é o noivo que espera a noiva. Mas no casamento oriental, é a noiva que fica esperando a visita do noivo. E a Bíblia compara o relacionamento da igreja com Cristo. A igreja sendo a noiva e Cristo o noivo. Esta é a comparação. O noivo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ali na parábola das 10 virgens temos alguns outros elementos, como por exemplo o azeite, que representa o Espírito Santo, a lamparina, que representa a nossa vida espiritual. Ali diz, em certo ponto, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Clamor a que diz respeito à volta de Cristo. Então a igreja que estiver preparada, os salvos, vivos e mortos, ouvirão a trombeta e subirão aos céus conduzidos pelo Espírito Santo. Somente aqueles que estiverem preparados subirão. Nós vamos ver como vai acontecer isso, nós vamos ver como vai se proceder isso ao longo do trimestre, nós vamos estudar, nós vamos estar atentos a esses eventos. Eu não quero aqui dar spoiler, não quero aqui adiantar o tema, porque nós queremos seguir o rito da nossa revista, nós queremos seguir a sequência da nossa revista. Mas existe sim em nós uma expectativa de um dia sermos arrebatados. Arrebatados é ser tirado com força, ser tirado de uma maneira muito esplêndida, ser tirado de uma maneira muito rápida deste mundo. Assim nós seremos arrebatados para os céus. E como vai ser esse arrebatamento, nós vamos estudar isso também. E é isto que nos move, é isto que nos dinamiza, é isto que nos faz
perseverar. É isto que nos faz continuar lutando. É isto que nos dá fôlego para continuar lutando. É isto que nos dá esperança de continuar lutando. É isto que nos proporciona as forças necessárias para que nós continuemos lutando neste mundo, porque um dia nós estaremos com Jesus Cristo, um dia nós estaremos com um Filho de Deus, um dia nós estaremos com o nosso Salvador. É isto que nos impele a continuar combatendo. Nós temos uma esperança viva de que após a morte nós estaremos em contato com Jesus, ou talvez nós ainda vivos possamos ser testemunhas do arrebatamento da igreja. Tudo isso nós vamos estudar neste trimestre e seja muito bem-vindo ao quarto trimestre de 2021. Seja muito bem-vinda ao quarto trimestre de 2021. Foi apenas um rápido estudo aqui para contemplarmos a primeira lição e nós estaremos já mergulhando na próxima semana dentro do tema de escatologia. Começamos hoje, mas nós estaremos ainda indo mais fundo neste importante tema. Então, deixe seu comentário, deixe ali as suas sugestões, participe do nosso canal, esteja conosco, inscreva-se e você vai participar de um estudo maravilhoso que é escatologia. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.